Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. É uma alegria para nós estarmos juntos hoje e podermos compartilhar desse momento. Eu tenho aqui a alegria de receber o pastor Renildo, um grande homem de Deus, um amigo, um irmão que faz parte também da Convenção Batista Nacional aqui de Santa Catarina. Seja bem-vindo, pastor. Graça e paz, é um prazer estar aqui também, podemos cooperar, né, com o aperfeiçoamento de pessoas que têm desejo no seu coração de servir a Deus no ministério, e mais especificamente no ministério da pregação, né? Eu estava partilhando com algumas pessoas e com líderes, né, daqui da nossa igreja, que, por incrível que pareça, a tarefa mais importante para nós realizarmos, hoje em dia, é a tarefa que a igreja mais tem se negado a fazer, que é pregar. Então, quando a gente sabe de um grupo que está se dedicando para aprender como poder pregar a palavra de Deus com mais fidelidade, então isso nos estimula, né, de alguma forma, dentro dos limites da gente, poder contribuir com alguma coisa que possa ajudá-los nessa caminhada. Então, para vocês que estão na labuta aí, vocês que são alunos e que estão trilhando o caminho do aprendizado dos princípios, né, que devem reger a nossa diretriz na interpretação, então meu desejo é que vocês aprendam bem e apliquem, né? E o que a gente puder cooperar para facilitar esse caminho, então a gente está aqui hoje para tentar responder algumas perguntas ou alguns questionamentos que forem levantados. Amém, amém. Realmente é uma caminhada de crescimento nesse semestre, na disciplina de hermenêutica. Nós tivemos total de 11 aulas até o momento, e nesse período a gente foi aprendendo bastante sobre a hermenêutica. Então a ideia hoje é ter um bate-papo aí com o pastor Renildo para relembrar alguns assuntos, compartilhar outras perguntas que eu recebi dos alunos nos últimos dias. Enfim, a nossa última aula vai ser um pouco diferenciada, com um bate-papo, tentando rever a nossa disciplina, os assuntos da nossa disciplina, e também tentando aprofundar em algumas outras áreas. Afinal de contas, o pastor Renildo aí, para mim, é um exemplo, um grande mestre, um grande exemplo em vários sentidos. Mas começando então, pastor Renildo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: o que é a hermenêutica e qual é a sua importância? Ok. Eu acho que todo mundo já aprendeu, não é, a definição básica do que é hermenêutica, principalmente em seus dois aspectos, né? É uma ciência e é uma arte ao mesmo tempo, né? Apesar de termos princípios que devem servir para nos orientar na tarefa da busca do significado, só que por causa daquilo que veremos posteriormente, né, com relação a estilos e tudo mais, a pluralidade de estilos para o qual as escrituras foram nos dadas, ela exige que nós sejamos munidos de ferramentas que nos ajudem a trabalhar cada um no seu devido lugar, não é? Então, a hermenêutica é a ciência ou a arte. Na verdade, é uma ciência secular, não é, também. Outros ramos, e não somente a teologia, se utilizam de princípios para descobrir o significado de conceitos. Uma das áreas mais aplicadas é a área do direito, né? Você tem lá a hermenêutica jurídica e tudo mais, mas nós trabalhamos a questão da hermenêutica bíblica, né? Quando eu estava conversando com o pastor Robson agora, que nós passamos um mês inteiro dando aula sobre reforma protestante no nosso curso que nós temos aqui, e dois marcos da reforma que eu acho que coopera muito para o desenvolvimento e crescimento da igreja. O primeiro é o fato de nós podermos a cada culto dizer para a igreja: vamos abrir a Bíblia em tal livro, em tal capítulo, em tal versículo, e poder ouvir Deus falar conosco na nossa própria língua, não é? Essa foi a grande bandeira da reforma. E o segundo grande benefício foi justamente a hermenêutica bíblica. Os princípios que foram cunhados, que hoje nos ajudam a lidar com o texto sagrado com o propósito de descobrir o significado deles. Agora, quando a gente trabalha essa questão da ciência e arte e a importância que eles têm, uma das coisas que eu creio que o pastor Robson deve ter passado para vocês, que tornam a hermenêutica
assim importantíssima é o que nós chamamos, na minha época, né, eram abismos, né? Mas hoje a palavra usada são os distanciamentos. Então, a distância que há entre nós e os autores, entre nós e a época, entre nós e a cultura, entre nós e a gramática, né, que são aqueles distanciamentos que fazem parte, né? Nós não estamos lendo um livro que foi escrito o mês passado, o ano passado, ou há 10 anos atrás. O livro mais novo que nós temos que lidar tem 1900 e alguma coisa anos, né, que são as cartas de João, o Evangelho e o Apocalipse. Então, no mínimo 1900 anos de história. E uma das coisas que nós entendemos claramente é que a língua evolui com o tempo. Sim. Uma coisa que significava tinha determinado conceito alguns anos atrás, não tem hoje, porque ele foi escrito em outro tempo, o pensamento que regia aquela época era outro. Então, nesse sentido, os princípios e as normas e as regras de hermenêutica vão nos ajudar, de alguma maneira, a transpor essa distância, né? Pelo menos nós trabalhamos com distanciamento temporal, o aspecto da distância de tempo. O livro mais novo, Apocalipse, 1900 ou 1900 e poucos anos foi escrito. Imagine, nós temos a nossa Bíblia. Para você ver como essa questão do significado da palavra mudando de sentido é importante a gente lidar com ele, né? Você pega a Bíblia corrigida da década de 70, eu acho que foi traduzida em 1969, entre 60 e 70. Cada 10 anos sai uma nova versão, né? Então, a versão da década de 60 a 70. Você vai em 1 Coríntios capítulo 13 e está lá, a caridade é. Caridade. E aí você vem numa Bíblia mais atual, tá, o amor é. Aí alguém pergunta, isso vai ser alvo até de uma pergunta aqui em outro texto, né? E aí a gente vai ter que trabalhar a questão de tradução, de equivalência formal e dinâmica, isso é fácil de explicar, para não cair naquele laço do Batista lá, né, da reinterpretação do texto, do significado, para se adequar às novas tendências da nossa era. Mas o que é que aconteceu que teve que se mudar na geração seguinte, né, na nova versão, o nome Caridade para Amor? Quando eu era criança, eu tenho 55 anos, existia um provérbio que dizia que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. E aí vinha, que palavra se usava para definir o fazer o bem sem olhar a quem? Caridade. Agora, pense hoje, em termo religioso, um grupo que se devota a fazer caridade. Ele faz caridade pela caridade? Não, ele faz caridade ou para juntar obras para o dia do juízo, ou para, dependendo da posição dela, para reencarnar mais aperfeiçoado na próxima geração, mas não é mais fazer o bem por fazer o bem. Então, a palavra caridade, em termos religiosos, não cabe mais. Por isso que voltou a expressão amor, e aí cabe a você ir lá na língua original descobrir que tipo de amor é esse. Agora imagine a gente lendo um livro de 1900 anos atrás, escrito por autores diferentes, numa língua que já é morta, numa língua que não se fala mais, com uma gramática que existem ações nela que não existem na língua portuguesa. Então, a hermenêutica se torna uma arte nesse sentido. Por quê? Porque a gente vai ter que ter um jogo de cintura muito grande para lidar com os princípios que se aplicam a cada texto e a cada gênero de maneira específica, né? Mas é o único caminho que nós temos para aspirar a descobrir, não o significado que nós queremos dar para as pessoas hoje, mas descobrir o que Deus, movendo homens pelo Espírito Santo, inspirando a redigir o texto sagrado, para que eu e você pudéssemos ter a palavra de Deus. Então, nesse sentido, não vale só saber o que está escrito. Nós precisamos saber o que significa, o que é que Deus queria nos comunicar, e a ferramenta que nós temos mais eficaz para nos conduzir bem nesse caminho é a hermenêutica. Então, é uma ciência, porque tem normas, tem regras fixas. É uma arte, porque você vai ter que saber as regras que devem ser aplicadas a determinados textos. Cada texto, e a gente vai tratar isso daqui a pouco, né? Nós lidamos nele na hermenêutica de maneira diferente. Você não pode aplicar um mesmo padrão para a escritura toda, ignorando os seus estilos.
Então, a hermenêutica ela nos ajuda a diferenciar e a saber utilizar as ferramentas necessárias para que a gente possa chegar e encontrar o significado que Deus queria transmitir para o seu povo naquela época e depois transpor esse princípio aplicando, não reinterpretando, como foi o caso que nós tivemos, né? Mas buscando aplicá-lo de acordo com o significado que ele tem. Então, isso aí, a hermenêutica volto a lembrar, o único instrumento que nós temos que pode nos ajudar a chegar a esse fim. Sim, é até interessante a gente pensar que ela pode ser feita de forma correta, positiva ou incorreta também, né? Porque algumas pessoas utilizam, vamos dizer assim, uma hermenêutica equivocada, né? Uma forma de interpretar totalmente equivocada, que leva elas à compreensão errada do texto, né? Até mesmo o pressuposto que a pessoa entra para interpretar o texto, ele pode desvirtuar completamente aquela interpretação, né? Então, todas essas questões, elas estão relacionadas ao valor da hermenêutica. Além disso que foi comentado, pastor Renildo, acho interessante também que o Grant Osborne, quando ele escreve o livro A Espiral Hermenêutica, ele diz que, além de tudo isso, a hermenêutica é um ato de caráter espiritual, porque ela te leva a compreender o sentido de uma mensagem que foi escrita com o propósito de trazer edificação e crescimento. E há uma dependência também da ação do Espírito Santo, para que essa compreensão do texto ela seja real, ela seja verdadeira. Assim, uma necessidade da iluminação, né, do Espírito Santo para que isso aconteça, né? Basicamente, nós tratamos isso, pelo menos em duas disciplinas, esse ano e o ano passado, lá no Jumper, né? Discutindo essa questão do papel do Espírito Santo na vida do intérprete, não é? E aí, sim, nós precisamos entender essa expressão sem cair nas garras do misticismo, né? Sim. Então, aquele costume um exemplo, eu tive um caso aqui, nós tivemos e aí é complicado a gente compartilhar isso, né? Porque tem alunos de várias denominações aí, mas tivemos um reavivamento aqui da doutrina da quebra da maldição hereditária, né? E a nossa igreja estava sendo chamada de anti-espiritual porque nós não fazíamos quebra de maldição. E o que foi que eu fiz? Numa terça-feira, reuni a igreja e expus Gálatas, capítulo 3, verso 13 ao 15, né? E mandaram a minha pregação para um líder de uma denominação aqui na região e ele gravou um vídeo para os membros dele, né? Que eu tinha cometido um erro terrível. Eu havia interpretado o texto. Porque a Bíblia não foi dada para ser interpretada. Isso palavras, né, aspas, do líder da denominação aqui, um apóstolo que tem por aqui. Então, Deus não deu a Bíblia para que a gente interpretasse ela. Deus deu a Bíblia para que ela fosse revelada a nós. E aí, ele transfere ao Espírito Santo todo o trabalho de dizer para ele o que significa o texto, para que ele possa transmitir para a igreja. E mais ainda, não é? Além de tender para um misticismo extremo na interpretação das Escrituras, né? Ele afirmou que o que Deus queria compartilhar conosco não era o que estava escrito na linha, mas era o que estava nas entrelinhas. Aí eu fiquei né? Porque Deus teve um trabalhão para escrever um livro com 66 livros, com quase 2.000 páginas, para a gente tentar descobrir o que Deus quer falar nas partes que não tem nada escrito, é complicado. Então, o primeiro cuidado, quando a gente trabalha essa questão da ajuda do Espírito Santo, é não transferir para o Espírito Santo a tarefa de interpretar e de descobrir o significado, porque quando Deus quis se comunicar conosco, ele comunicou-se com a língua humana, uma língua terrena, e a língua em si, ela transmite. Agora, tanto numa disciplina como numa outra, né, que nós pagamos, foi hermenêutica e exegese, os professores, eles nos colocaram que o papel do Espírito Santo, você citou isso anteriormente, né, em palavras mais curtas, é nos fazer tratar o texto sagrado como verdadeiramente ele tem que ser tratado.
ele nos convence que o que nós temos em mãos é a revelação inspirada, autoritativa, inerrante e transformadora de Deus. Então, nós não estamos lidando com um livro qualquer. Então, o nosso cuidado em manuseá-lo, ele deve ser exercido de uma maneira muito mais extrema, coisa que quem não é convertido não sabe o que é. Até eu não sei se no Betel, quando você estava lá, teve esse debate na aula de hermenêutica, mas você coloca um crente, uma pessoa convertida que aprendeu hermenêutica, a exegese, as línguas, e coloca um descrente e dá um texto para ele interpretar. Eles vão chegar à mesma conclusão? Se eles foram treinados da mesma maneira, sim. Mas qual é a diferença de um para o outro? É que o que não é convertido vai tratar apenas como mais um conhecimento religioso, e só. Sim. Mas aquele que tem o Espírito Santo habitando nele, não. Ele vai tratar como ensinamentos de Deus que tem como propósito guiar a vida deles, a fim de que a gente possa viver de forma mais agradável a ele. Então, esse papel do Espírito Santo nos fazendo tratar as Escrituras com o devido respeito, ou tratar ela como é aquele provérbio, né, que é citado desde a época da Reforma, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O Espírito Santo faz com que a gente trate a Bíblia dessa maneira. Daí, se a gente começa a olhar para a Bíblia dessa maneira, certamente nós não vamos tratar ela de maneira negligente, aplicando qualquer tipo de método que normalmente é que seja mais fácil ou encurte o nosso trabalho. Então, o papel do Espírito Santo é nos convencer de que, verdade, o texto é o que o texto diz. Em 2 Timóteo 3, 16, 17. A palavra inspirada de Deus, que tem a sua origem no ato do Espírito Santo mover homens santos para que eles trouxessem ao nosso conhecimento não palavras humanas, só que Pedro vai dizer, não foi escrito, né, mas são a revelação daquilo que Deus queria que se tornasse conhecido para nós. Então, o papel do Espírito Santo, nesse sentido, ele é imprescindível para que a gente lide com as Escrituras como Escritura. Amém. Ótimo, excelente. Muito bom, pastor. E me diz uma coisa, quais são os estilos literários da Bíblia e qual a importância da distinção deles para a interpretação? Eu vejo que é uma questão muito importante para as pessoas compreenderem, porque muitas vezes a pessoa ela faz uma salada, né? Ela pega lá todo o Antigo Testamento e acha que está tudo igual, tudo a mesma coisa, pega todo o Novo Testamento, né? Basicamente, se você começa a fazer uma leitura, você já vai perceber que existem distinções de estilos literários, e além disso, dentro do próprio estilo literário, você tem algumas outras partes distintas. Então, tudo isso é importante ser percebido. O que o senhor pode falar sobre isso? Na hermenêutica, infelizmente, nós já tentamos mudar isso, né, e influenciar de alguma maneira, não apenas nós, né, mas um monte de gente que trabalha na área de ensino. Imagine, qual é a nossa tarefa principal como pastores? Nossa tarefa principal, se passarmos 10, 20, 30, 40 anos, é pregar. Sim. É ensinar o povo. Aí nós olhamos, um exemplo, para os cursos de teologia de maneira geral. Quantas cadeiras de hermenêutica nós temos? Em 4 anos. Então, essa questão dos estilos literários, ela tem um problema em si com relação ao tempo que nós lidamos com o ensinamento de hermenêutica no seminário. Imagine, você tem que optar entre método básico e princípio. Você só passa por cima, ou eu, quando dou aula, dos princípios, dando uma luz de como as coisas devem acontecer, mas nós não trabalhamos diretamente em interpretação de cada gênero específico, mostrando como você aplica os princípios a ela. Por quê? Porque não temos tempo, acabou o segundo semestre, acabou a disciplina de hermenêutica, e aí as coisas se vão. Então, é necessário, e aqui eu queria abrir um parênteses, não tem muita coisa a ver, que nós nos devotemos a estudar sobre isso, depois que saímos do seminário. Todo livro de hermenêutica bom que é indicado, não é? Ele vai ter uma parte, capítulos que dizem interpretação de narrativas,
interpretação de poesia, interpretação de profecia, interpretação de cartas, epístolas, interpretação do Apocalipse. E você vai notar que na introdução de cada capítulo ele vai listar os tipos de princípios que devem ser aplicados a cada gênero para que você possa fazer uma leitura correta. Um exemplo, vou citar só um exemplo. Ontem eu preguei mais uma vez lá em Timbó no livro de Apocalipse. E na minha introdução, primeiro eu mostrei para o auditório a importância que você tem de definir o estilo daquele livro, né? Um livro de quê? Principalmente no caso de Apocalipse, não, de Salmos, né? Que é o único livro das Escrituras em que Deus não está falando conosco diretamente, são os homens falando com ele, é o inverso. E a partir da experiência daqueles homens, nós vamos nutrir, vamos descobrir princípios que possam ser aplicáveis à nossa vida, principalmente porque todo o contexto do Salmo é o contexto de expressão de culto e de adoração, quer seja em hino, quer seja em oração. Então, eu comecei a mostrar para eles que a gente precisa levar isso em consideração, precisa levar em consideração principalmente os tipos de salmos, né? Então, você tem salmo sapiencial, tem salmo de lamento, tem salmo de louvor, tem salmo de fé, tem salmo de ação de graça, tem salmo real. Cada salmo desse tem uma estrutura básica diferente, há uma estrutura desenhada. Então, quando você identifica, esse aqui é um salmo de ação de graça, você já sabe que o cara vai entrar com uma explosão de louvor para Deus, porque Deus deu um livramento bem grande. Depois ele vai dizer qual foi o livramento, ele vai falar da oração que ele fez e como Deus, sempre fundamentado na misericórdia, normalmente na onipotência, socorreu ele. Você vai para um de lamento, ele começa clamando a Deus para socorrê-lo. Depois ele diz qual é o motivo do seu clamor. Ele normalmente termina dizendo que Deus respondeu e ele vai. Então, quando a gente trabalha um livro tipo poético como o Salmo, nesse caso, os tipos de salmos e a estrutura bem definida que eles têm vai facilitar a nossa vida para entender o que ele quis dizer e a estrutura em si se torna os pontos do nosso sermão. Então, da mesma forma, com relação aos salmos, nós precisamos saber que existem princípios aplicáveis a cada um. Então, nós temos a lei, o livro da lei, que são os 5 primeiros. Depois temos os históricos, e aí é complicado, né? Porque, gente, o que o pessoal quer alegorizar narrativa não é brincadeira. As narrativas são como uma notícia de jornal. Então, você lê, um exemplo, vou citar, né? O caso da pitonisa lá. Há uma discussão terrível para descobrir se foi Samuel um demônio, mas é uma narrativa, não existe nenhuma prescrição lá. A inspiração garante que Saul foi lá, consultou a macumbeira, apareceu algo ou alguém, foi chamado de Samuel, deu uma profecia que se cumpriu todinha. Eu não sei, você pega algumas Bíblias aí que diz que não se cumpriu nada. Gente, ela se cumpriu totalmente, aquela profecia, para negar, dizer que foi um demônio, né? Mas, então, o texto é uma narrativa histórica e ele foi escrito para que a gente saiba que aquilo aconteceu do jeito que aconteceu. Qual foi a consequência? Deus puniu Saul. E não apenas isso, por força da tradição do Antigo Testamento, a família foi junto, porque ela se torna cúmplice, né? Eles estavam debaixo da lei, eles não são inocentes, estavam apoiando o pai na empreitada, eles se tornaram participantes do pecado e foi o único parente que não morreu foi o que não estava na guerra. Porque eles tentam dizer, olha, não morreu todo mundo, mas todos que estavam no contexto da guerra morreram. Então, temos as narrativas, temos os poéticos, e aí a gente precisa ter uma noção de poesia hebraica, principalmente no que diz respeito aos paralelismos, né? Senão a gente se frita na hora de esboçar o nosso sermão, porque você pega alguns textos lá que parece que tem 5 coisas diferentes e é a mesma coisa sendo repetida de maneira diferente, ou havendo o paralelismo, como é que se diz assim, tem o sinonímico, que fala a mesma coisa, depois tem o... como é o nome? Não, o antitético. O antitético, que é o contrário, tem o sintético, que você vai acrescentando uma nova informação a cada um. Então, se você não tiver uma noção disso, ou uma noção de uma palavra que normalmente, quando a gente vai trabalhar hermenêutica que pergunta, eles não têm a mínima ideia, que é o caso do quiasmo, né? Se utiliza muito quiasmo, né? Você vai lá, ele tem uma mensagem central, e no quiasmo é bom porque você já sabe a proposição do texto, ele quer falar sobre aquilo, ele traz, vai descendo a escadinha, chega no ponto principal, sobe a escadinha, e aí você tem a leitura do texto todo.
Então, nós temos a questão dos poéticos, proféticos. Gente, se você prestar atenção, os livros dos profetas são escritos em linguagem poética. Por isso que é tão difícil. A gente lê aquele livro, termina a leitura e diz o que é que esse cara quis dizer. Porque é poesia, você vai ter que saber ter uma noção de poesia hebraica para poder entender boa parte das profecias que são dadas no Antigo Testamento. É linguagem poética pura, não é? E aí você vai ter que saber lidar com isso. Temos as cartas, e aí as cartas, aí sim são prescritivas, né? Elas são textos que visam transmitir ensinamento, mais especificamente, aplicar os princípios do Evangelho à vida da igreja ou à vida comum do povo de Deus. Então, nesse sentido, nós temos as cartas paulinas e o último é o livro do Apocalipse, né? Que é um estilo literário e é necessário que nós estudemos os fundamentos desse estilo, a estrutura de organização da mensagem, e aí sim, a partir do conhecimento de simbolismo e tudo mais, mas, volto a dizer, não vai comprar o livro de simbolismo do Apocalipse da Mãe de Ná. Muita gente fazendo isso por aí. Praticamente, eu chuto assim, 95% dos símbolos do Apocalipse estão no Antigo Testamento, inclusive a marca da besta, não é, gente? Nós já estamos no 5º ano, agora o 4º, da leitura bíblica anual, né? Todo ano a gente vai para Gênesis e termina Apocalipse, volta para Gênesis. E esse ano eu parei e perguntei, quando o pessoal terminou o Pentateuco, eu perguntei quem viu a marca da besta no Pentateuco. Tem 3 citações do símbolo no Pentateuco. Estão lendo pela 5ª vez e não enxergaram lá a marca. Não foi uma novidade dispensacionalista que vai só ser descoberta no futuro. Está lá no Antigo Testamento, como os símbolos, né? A mulher lá com vestida de sol e tudo mais. Gente, está lá no Antigo Testamento explícito. Quem lê o Antigo Testamento, quando vê aquela imagem ali, já vê lá Jacó com seus filhos e José lá, né? A única diferença do Apocalipse para José é que o Apocalipse está a família completa, né? As 12, e lá tinha 11, porque José era aquele que estava fora, né, sendo adorado. Adorado não, venerado pela posição que ele havia alcançado. Então, precisamos entender, e isso vai ser motivo de uma pergunta lá na frente, que a gente vai tentar explicar de forma melhor, é necessário que nós entendamos essa distinção de estilo literário, porque as regras de hermenêuticas aplicadas a cada estilo literário, como o próprio pastor Robson citou agora há pouco, elas são distintas. Se você aplicar a regra errada, ou pior, né? Tem uma regra de hermenêutica que diz que nós não podemos interpretar um texto literal como figurado e nem um figurado como literal. Isso. E como é que a gente vai lidar com isso, errando o mínimo possível? É percebendo a que estilo literário aquele texto que nós estamos lendo pertence. Vai facilitar e vai ajudar, não a gente não errar nunca, mas a gente errar menos. Exatamente, e realmente a gente tem uma responsabilidade na interpretação do texto, né? E responsabilidade de ser fiel ao texto, né? E compreender esse estilo literário, até mesmo o propósito, né? Um dos exemplos, né, cânticos, né, o Cantares de Salomão, né, rapaz, é um uso desse texto de forma desenfreada para tudo que é lado, e aí você diz, mas espera aí, meu amigo, o propósito dele está bem claro, a descrição dele é bem compreensível. Outra coisa, o povo de Deus, quando faz uma leitura daquele livro, e utiliza de forma correta, ele vai viver algo muito poderoso dentro da sua vida conjugal, dentro do seu relacionamento. Então, para que a gente criar situações que não estão no texto, né? E assim, é interessante também a gente perceber que dentro da Bíblia foi muito utilizado uma linguagem figurada, né? Você citou claramente a questão do Apocalipse, né? Eu queria saber o porquê dessa necessidade de utilizar essa linguagem figurada dentro da revelação. Vamos pensar primeiro nesse caso, né? Apocalipse, alguns textos proféticos, aquelas visões de Ezequiel e tudo mais,
Em primeiro plano, a gente poderia dizer que a linguagem figurada se tornou necessário porque não há, em certos casos, palavras humanas que consigam, ou referências humanas, que consigam descrever o que de verdade o autor presenciou. Vamos usar o exemplo de Paulo, né, quando ele foi arrebatado. Ele cita lá ele fala dele, aquela linguagem de Paulo, né, ele complica a gente, né? Não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei, só para complicar a vida da gente da interpretação. Mas uma coisa nos chama a atenção, é que quando ele retorna, ele não abre a boca para dizer o que viu. E na hora de tentar dizer o que ouviu, ele disse: eu ouvi palavras inefáveis. Não foi só o que ele viu, que ele não encontrou palavras para explicar. Ele não encontrou palavras humanas para explicar o que ele ouviu lá. Ele queria construir a ideia e ele usou aquela expressão, né, inefável. Então, quando a gente, dependendo do estilo literário, o uso da linguagem figurada, ela vai respeitar esse abismo. Não existe um referencial humano para que o escritor pudesse aplicar. Vamos citar o Apocalipse. Você vai, 1, 2, 3, normalmente você trabalha de maneira literal, capítulo 1, 2 e 3, por causa das cartas e tudo mais. Quando chega o quarto, começa a simbólica. E a primeira coisa que João tem é uma visão de Deus. Só que quando ele vai falar da visão de Deus sentado no trono, ele só fala de cor. Eu vi algo parecido com tal. É só cores, não é? A referência dele é a imagem que ele está vendo. Já quando ele vai ver o Cordeiro, não. Quando ele enxerga Jesus Cristo por ter uma humanidade glorificada, então, nesse sentido, a imagem já muda. Então, quando ele vai destacar algumas coisas, então, em primeiro plano, a linguagem simbólica, assim, ou figurada, ela pode ser exigida quando não há uma referência humana, não é? Para que nós falemos de determinado fato, determinada revelação. Você tem um exemplo, a doutrina da Trindade. A nossa luta para achar um exemplo. A Trindade é como um ovo, é gema, clara e casca. Mas espera aí, o ovo se separa, a gente consegue separar, não serve. É como nacional, aquelas radiolas antigas, 3 em 1, também não dá, porque... Então, não se tinha uma referência, se criou uma palavra para falar sobre isso. Sim. Trindade, para atormentar os coitados dos candidatos ao pastorado com quem quer jogar casca de banana. Gente, vocês que estão assistindo a aula com a gente aqui, quando você for fazer seu teste de pastor e alguém pedir para você mostrar uma passagem bíblica que tenha a palavra Trindade, não caia nessa armadilha, pelo amor de Deus. Tem alguns pastores mala que quer deixar os coitados dos candidatos desesperados, então não entre nesse caminho. Segundo, em outros lugares era para esconder o sentido, o significado. Um exemplo, né? Eu, até pouco tempo atrás, ouvi de novo um pregador dizendo que Jesus contava parábola para facilitar o entendimento. Gente, o próprio Jesus disse que ele contava parábola para esconder e revelar somente a quem ele queria. Verdade. Então, o uso da linguagem figurada, no caso das parábolas por Jesus, né, foi justamente para esconder a mensagem daquela turma que vivia infernizando a vida dele, né? E algumas pessoas ficaram... Eu estou fazendo a exposição de Marcos, né? Eu terminei João, estou fazendo Marcos, e quando eu cheguei na família de Jesus, indo lá para prender ele, trazer ele amarrado para casa, porque ele estava um louco varrido, porque ele estava pregando o evangelho, não tinha... O pessoal ficou assim, não, mas Maria não estava nesse negócio, né? E eu fui mostrar para eles que ela se converteu depois, pela tradição, mas aquele momento ali era uma perdida, né? Tanto que quando eles chegam na casa, Jesus coloca Maria e os irmãos fora do reino. Eles estavam lá tentando impedir Jesus de fazer a obra, e ele diz, olha, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, não é isso aí. E aí a questão da família espiritual já é figurada, né? Colocando ela numa posição de proeminência. Então, Jesus, ele quis esconder. Então, quando aqueles fariseus ouviam as parábolas, era só uma história.
Mas aquela turma que seguia Jesus atenta, querendo aprender de verdade o que ele queria, a esses ele comunicava o significado para que eles entendessem. Então, em outros lugares é para esconder, e em outros lugares era o estilo literário de discurso da época. Você tira o livro de Provérbios, era a maneira como eles dialogavam e ensinavam conselhos para as pessoas, então fazia parte da maneira como eles se comunicavam. Então a gente poderia citar o porquê da linguagem figurada, ela foi colocada com o objetivo de transmitir a mensagem, tentando explicar o inexplicável, pelo menos para dar uma ideia, esconder a mensagem de quem Deus não queria que conhecesse, né? É um ato de soberania divina, e às vezes sim, aí sim, para facilitar a compreensão pelo fato daquele ser o estilo usual da época, e a gente vê isso em vários lugares. Ótimo. Não, só muito bom. Só um parênteses. E aí, a gente tem que ter cuidado de saber aplicar isso a cada lugar, né? Você pega um livro de provérbio para facilitar a coisa. Não vai botar a ideia de provérbio na parábola, porque aí você vai tropeçar. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que aprender, nesse caso, a aplicar esse princípio, distinguindo quando foi que ele quis comunicar figurado para se entender melhor, quando foi que ele colocou para ocultar a mensagem, quando ele tentou explicar algo que na linguagem humana não consegue ser explicado. Aí a gente tem que lidar com isso no seu devido texto para não cair numa armadilha. Exatamente. É aquela leitura do contexto, compreender exatamente o que está sendo dito ali, para você não criar uma interpretação, né? Tudo isso é muito importante ser avaliado. Aliás, esse é um dos erros, você querer pegar uma parte, uma interpretação de algo e querer aplicar em outro lugar, ou utilizar a mesma ideia e querer impor sobre aquele outro texto, né? Tem aquele costume de muitas pessoas de trazer uma verdade que é bíblica, mas empurrar em cima de um texto errado, né? Aquele negócio de pegar o texto como pretexto para o que você quer dizer. Olha, eu já tenho a mensagem, só falta o texto, né? Mais ou menos por aí, né? Então, a pessoa, ela parte de algo que ela tem na mente, que pode até ser verdadeiro, né? Não necessariamente vai ser falso, mas ela vai para o texto com aquela verdade, querendo encaixar, forçando. Até eu mencionei alguns dias atrás, a pessoa procura várias traduções, eu quero ver a tradução que mais se aproxima do que eu quero dizer com esse texto, né? Quando, na verdade, o serviço ele é inverso, né? O trabalho ele é o inverso, né? Até é importante a gente falar um pouquinho sobre os maiores erros cometidos na interpretação bíblica. Eu acredito que esse é um deles, a pessoa ir para o texto com uma visão prévia do texto, né? Ou com um propósito anterior. Já aconteceu, inclusive, comigo. Certo dia eu estava imaginando algo, de repente, quando eu li um texto que se pareceu tanto com aquilo que eu estava imaginando, eu pensei, agora vou pregar esse sermão aqui. Vai ficar bem bonitinho. E aí, quando eu fui ver com mais detalhe o texto, eu disse, opa, peraí, eu estava viajando pela minha mentalidade, né, pela minha pressuposição, eu achei que o texto estava apontando para esse lado, mas não está. Então, quais são os maiores erros cometidos aí na interpretação da Bíblia? Quando a gente sempre começa o módulo de pregação, né, nós citamos isso, né? Eu digo para os alunos, se você ler o texto da Bíblia e disser, entendi, você está errado. Apague, jogue no lixo, porque foi uma falha aí de sistema. Mas, quando a gente observa hoje, né, a gente poderia citar, para a nossa época, pelo menos 3 erros que são cometidos constantemente, né, são perceptíveis. Um é o que você citou, que quando a gente vai trabalhar os livros de hermenêutica, né, um dos conselhos, mais especificamente nos métodos, lá nos métodos primários, é a questão de você não interpretar a Bíblia por ideia própria. Eu fui pregar numa igreja, né, e eu conversando com o pastor auxiliar, ele falando de um amigo dele, que é obreiro de outra igreja lá, e uma irmã da igreja foi dizer, pastor, eu gostaria muito de entender o significado da Bíblia. Como é que eu faço? Aspa, né? Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Para vocês que estão me ouvindo. Aí o pastor disse para a irmã, que era membro da igreja, não, irmã, você só lê a Bíblia e aquilo que vier no seu coração é o que significa o texto.
Ah, meu Deus. Então, é uma coisa complicada. Então, pregar por ideia própria, você ir para o... Quando eu digo assim, pregar por ideia própria não é o caso de você ir para o texto com uma ideia para ser pregada. Quando eu toco nisso aqui, é um erro muito comum para vocês que estão terminando hermenêutica. Gente, leve ao pé da risca os princípios. Por mais que nós, na aula, digamos, olha, quando você abre um texto e encontra uma palavra, você quer saber, isso a gente vai tocar lá na frente, só que às vezes a coisa falha, você, quando quiser saber o significado de uma palavra num texto, leia comentários, leia dicionários, leia léxicos, que é o melhor, não é? Porque o léxico tem essa preocupação, ele não é como um dicionário de A a Z, não é? Ele vai seguindo o desenvolvimento do texto bíblico, né? Ele pega um livro e vai seguindo o mesmo curso da Bíblia, explicando em cada local o significado que ele tem. Então, a gente vai e escreve no sermão o significado que nós descobrimos, quer seja no comentário, citando o autor do lado. Por quê? Porque nós estamos, volto a lembrar, do distanciamento temporal e do distanciamento linguístico. A língua grega, koiné, que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, é uma língua morta, principalmente. Sim. Então, nós não podemos deduzir, e por incrível que pareça, nós damos o curso completo, né? Método hermenêutica e homilética, e passamos a tarefa do trabalho deles fazerem um sermão. E aí, quando eu pego o sermão, tenho que ligar para o cara e dizer de onde você tirou esse significado aqui. Gente, a gente passou 3 meses explicando que significado de palavras na Bíblia são retiradas de comentários, são retiradas de dicionário, de léxico, de tal, e o cara vai lá e define de cabeça a palavra. Então, isso é muito comum, essa ideia. Você lê a Bíblia, aquilo que vinha ao seu coração é o significado da palavra, não caia nisso. Outro erro básico, citamos aquele problema que nós tivemos aqui com a quebra de maldição, é o uso do misticismo, né? Essa ideia de que você lê o texto e fica esperando, de alguma maneira, ter uma percepção sensorial e espiritual do significado. Vai cair do céu, assim. Então, e aí você diz, olha, o Espírito Santo me revelou isso. Gente, Deus, quando quis se revelar a nós, ele falou em língua humana, em linguagem humana. Então, a palavra carrega significado. O que Deus queria comunicar a nós é o significado da palavra que ele escolheu. Aí vem a questão da teologia, da bibliologia, da inspiração verbal. Cada palavra foi colocada ali de propósito para que ela comunicasse a ideia. Por isso é tão importante nós nos apegarmos à questão do estudo e da pesquisa, né? Tem enciclopédias bíblicas muito boas aí. A gente não pode só dizer, eu comprei um dicionário bíblico e está bom. Não, você tem que ter vários recursos que você possa comparar, da mesma maneira que quando você vai pregar, nós pedimos que você tenha várias versões da Bíblia para comparar a tradução. Porque às vezes tem uma palavra que você não compreende, você vai na outra, a palavra sinônima usada lá, torna isso mais claro. Então, o uso do misticismo nós não aconselhamos, por quê? Porque Deus se revelou a nós na linguagem que nós falamos, na linguagem humana. E ele comunicou as verdades dele numa linguagem humana. Infelizmente, não é a língua que nós falamos. Apesar de termos traduções de Bíblia muito boas nas mãos, muito boas, né? O que a gente chama as de equivalência formal, que são aquelas que trabalham mais a questão da literalidade do texto, o índice de acerto para com o original vai à margem de 99,6, a pior que considerada. As melhores vai a 99,9% de acerto com o texto da tradução do português. O 1% são as palavras e expressões na gramática que a gente não tem no português. Então, aí se trabalha no contexto e aí se vai. Então, não devemos cair nas garras do misticismo, assim, para significado. O Espírito Santo moveu homens para que eles redigissem o texto inspirado que continha tudo aquilo que Deus queria que se tornasse conhecido para nós. Deus usou palavras humanas. Então, não vamos cair como aquele apóstolo que diz que o meu erro foi haver interpretado Gálatas 3, 13, 14 e 15.
Eu tinha que pedir ao Espírito Santo que me desse o sentido espiritual dele para eu comunicar para a igreja, não interpretar o texto. Então, foi uma coisa complicada. Interpretar alegoricamente. Isso aqui eu não preciso gastar muito tempo explicando, basta você ligar na TV os programas neopentecostais. O cara pega uma passagem do Antigo Testamento, de um boi, e transforma o boi no salário do mês inteiro. E se você não quiser dar o salário do mês inteiro, você pode dar só o dízimo, que é o cordeiro, o carneiro, sei lá o quê. Gente, e às vezes a gente engole esse tipo de coisa, né? Então, e não apenas aqui, mas existem alguns que chegam ao absurdo de alegorizar textos que são literais. Pega uma narrativa e constrói um significado totalmente distinto. Isso parece erudição, né? Normalmente eles colocam na conta do Espírito Santo, eles misturam um pouquinho de misticismo, mas possivelmente aquilo que eu observo são os erros mais comuns hoje em dia, né? Principalmente essa questão tanto da ideia própria como do alegórico, por força dos métodos de leitura de hoje, né? Principalmente eu acho que é o pós-estruturalismo, né? É o mais vigente de Derrida lá, que você lê o texto, nenhuma palavra, hoje em dia, nem relação com o contexto imediato tem mais. O que o autor quis dizer lá atrás não interessa. O que interessa é a sua experiência com o texto. Eu li o texto e o texto me falou isso. Pronto, isso é a verdade, já que o pós-moderno diz que não existe verdade absoluta, né? A verdade é pessoal. Por isso que ninguém pode botar o dedo na cara de ninguém para dizer que é errado. Para os crentes, isso não vale. Para o tratamento da palavra de Deus, tanto que o próprio Derrida passou um aperto, né? Ele não discursava sobre o método dele, ele colocava os alunos para discursar. E numa dessas palestras, uma aluna, quando chegou no púlpito, ela disse: eu gostaria de aplicar a metodologia à Bíblia Sagrada. E disse, né, uma história que eu contar, disse que o Derrida olhou para aquela sua aluna e disse: mas eu não criei esse método para interpretar a Bíblia. E a aluna olhou para ele e disse: e daí? Não interessa o que o senhor acha, não interessa o que o escritor, o que interessa é que o texto fala comigo. Então, nesse sentido, isso, infelizmente, tem influenciado muito a leitura que os crentes fazem dentro da igreja. Então, isso aqui a gente precisa, pelo menos para mim, são os 3 problemas, assim, os maiores erros cometidos no nosso tempo, assim, no que diz respeito à maneira como se interpreta a Bíblia. Que precisa ser expurgado isso. Sim, exatamente. Até é interessante, né, a gente debateu um pouquinho sobre a questão da Bíblia tem que ser atualizada ou não, né, que foi a fala que tanto foi mencionada aí nos últimos meses, né, uma pregação que foi muito conhecida, mas a questão é que muitas vezes as pessoas elas olham, por exemplo, para o sensus plenior, né, que é algo que eu também expliquei durante o semestre, né? Ele vê um autor olhando para outro texto do Antigo Testamento e fazendo uma reinterpretação daquele texto. E aí a pessoa diz assim, mas eu também tenho o direito de fazer isso. Paulo fez, eu também posso fazer. Então é interessante a pessoa compreender que essa capacidade de entender o significado pleno do texto ou enxergar o cumprimento pleno daquela situação, foi concedida para o Espírito Santo a pessoas específicas em momentos específicos. E, principalmente, essa questão da inspiração, nós não podemos tomar para nós nos nossos dias, né? Então, é até interessante falar um pouquinho sobre essa questão, explicando até sobre o sensus plenior, né? Teve gente que perguntou: professor, o sensus plenior acontece só quando é um texto do Antigo Testamento para um do Novo, ou não? Dentro do próprio Antigo Testamento, alguém conseguiu sentir ou perceber o sentido pleno de outro texto? Você pode falar um pouquinho sobre isso, pastor? Posso. Eu não sei se essa turma é de que ano eles, hein? Eu acredito que é o primeiro ano. Essa foi a primeira disciplina que eu ministrei para essa turma, mas eu acredito que é o primeiro ano. Não, porque aí eu não sei se eles já começaram a dar teologia, né? Bibliologia, principalmente. Já tiveram bibliologia, né? Professor Tiago dos Anjos. Uma das coisas que a gente precisa definir é que
nem todas as correntes de hermenêutica defendem o sensus plenior. Tem algumas correntes na área de hermenêutica que não aceitam isso. Mas como nós devemos lidar com isso? Tanto que teve um debate logo depois daquela palavra do pastor Batista lá, né? Que o tema do debate era esse, que os autores do Novo Testamento reinterpretaram o que foi dito pelos do Antigo. E essa palavra reinterpretar não cabe. Por que não cabe? Por isso que eu perguntei se eles aprenderam bibliologia. O que nós temos é uma escritura que não foi dada de uma hora para outra. Ela não veio empacotada do céu com 66 livros, ela foi trazida de maneira progressiva. Falamos do paralelismo sintético, né? Que ele fala da mesma perspectiva com palavras diferentes e a cada citação ele vai acrescentando uma nova informação. E quando você chega no final, você tem um quadro inteiro pronto. Mas se você ler somente a metade, você vai perder a ótica. Então, o que os escritores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, fizeram foi complementar na progressividade uma parte do significado que não foi dito lá por força do contexto, do próprio contexto. A gente sempre trabalha, né? O que o Novo Testamento é para o Antigo. O Novo Testamento é o cumprimento daquilo que o tempo todo o Antigo apontou. Então, nesse sentido, aquele, entre aspas, mas é certo, aquele acréscimo, ele só teria importância real na administração, né, na economia da inspiração, para aquele tempo. Ele foi usado para abrir o significado de algumas coisas que eram importantes, não para o Antigo, mas para aquele momento. Então, eu passei uma saia justa quando eu fiz mestrado pela primeira vez, quando eu estava cursando, né? Que eu fui da Teologia Paulina, e o doutor em Teologia Paulina que veio da aula, ele começou a fazer isso. Ele pegou um monte de texto e começou a simplesmente dar significado distinto a ele. E no primeiro dia de aula, já no primeiro dia eu perdi a paciência, levantei a mão e disse, professor, infelizmente o senhor não pode fazer isso. E o argumento dele fez, mas Paulo fez. Os apóstolos que escreveram a Bíblia fez. E eu disse para eles, mas eles estavam inspirados. E por força da inspiração, eles não iam errar, o senhor não é inspirado. O senhor não pode fazer isso. Moral da história, nenhuma das minhas perguntas a semana toda foi respondida, né? Mas a questão do sensus plenior é justamente essa extensão do significado que possivelmente o autor lá do Antigo Testamento não tinha a mínima ideia, mas que não era relevante para aquele momento do Antigo Testamento. A mensagem que era para ser transmitida ali, né? Então, nesse sentido, o sensus plenior ele aplica-se às passagens do Novo Testamento que, aparentemente, algumas foi mudado o sentido mesmo. Uhum. Por exemplo, lá em Hebreus. Em Hebreus, ele vai dizer, Hebreus 2... agora deu branco aqui. Quando ele vai citar Jesus, né, ele vai falar da humanidade de Cristo e diz que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Só que é uma citação do Salmo 8:4, eu acho, ou 4:8, é uma coisa dessa. Só que lá no Antigo Testamento ele fizesse um pouco menor do que Deus. Mas por que o escritor aos Hebreus trocou ali? Porque ele quer mostrar a distinção de superioridade que existe entre Cristo e os anjos, já que os judeus tinham dificuldade de aceitar a palavra de Cristo, porque eles criam que o Antigo Testamento foi mediado por os anjos. Ele vai dizer, olha, esse é o Filho que trouxe a revelação completa. Então, se Deus castigou quem rejeitou a dos anjos, imagine quem rejeitar a do Filho. Vai receber um castigo pior. Mas houve essa mudança de ênfase no texto, inspirado por causa do propósito da mensagem. Sim. Então, não houve uma reinterpretação. Se eu vou interpretar ele lá no Salmo, é Deus. Não posso interpretar anjo lá, porque o Espírito Santo resolveu botar a palavra anjo lá. Então, agora, eu tenho autonomia para fazer isso? Não, eu não sou inspirado. Eu, como pregador, eu tenho que pregar a doutrina
que me foi dada das Escrituras. Eu não tenho que acrescentar nada, não tenho que florear nada, não tenho que inventar nada para não, eu apenas tenho que entender o sentido e transmitir para o meu tempo o significado e, mais especificamente, a aplicação que esse texto deveria ter para que o sentido do texto fosse respeitado. Então, o sensus plenior é produto da inspiração do Espírito Santo sobre aqueles homens que, inspirados pelo Espírito Santo, estavam dando continuidade à revelação progressiva. Eles estavam debaixo de inspiração. Não se aplica a nós porque o cânon foi fechado, né? Quem abrir a boca para dizer que é inspirado é falso profeta. Eu estava até dizendo agora na palestra, na aula de segunda que eu estava dando sobre dons, né? Que agora, em dezembro, vai aparecer esses falsos apóstolos aí, falando sobre os decretos de Deus para 2021, igual a previsão de horóscopo, de macumbeiro com búzio e de mãe de nata, aquelas profecias dela lá. Então, infelizmente isso acontece, né? Mas é interessante realmente a gente perceber a interpretação correta da palavra e como ela conduz para as verdades, né? A gente precisa, nesse momento, pensar muito bem na questão da progressividade. Sim. Por exemplo, nós temos, pelo privilégio de ter a Bíblia toda, uma compreensão da palavra muito maior que um Davi teve. Sim. Que um Isaías, a gente tem a revelação completa na mão, se estudar, não quer votar. Então, só que eles tinham partes. Só para citar isso, por isso que nós temos sistemática, que aborda a doutrina de Gênesis e Apocalipse, e temos a teologia bíblica, a teologia paulina, joanina, o livro de Gênesis. Por quê? Porque ela respeita essa questão da progressividade. O conjunto da bíblica, unindo toda a revelação, vira sistemática, porque aí é o conhecimento da Bíblia toda. Então, nessa questão do sensus plenior, então não houve uma ressignificação, como infelizmente algumas pessoas estavam usando isso para dizer que o pastor lá estava certo. Mas houve uma continuidade da revelação, porque afinal ainda não havia chegado, que foi o livro de Apocalipse. Só isso. Ótimo, isso mesmo. Muito bom, professor. A gente vai colocar algumas perguntinhas ainda para finalizar aqui. Perguntas que os alunos passaram, que eu acho interessante a sua resposta ainda. Partindo do ponto que a Escritura apresenta apenas o sentido e que nossa interpretação deve ser literal, qual seria a forma mais coerente de fazer a interpretação correta sem cair em achismo? Então, é uma pergunta focada numa orientação. Olha, eu não quero cair no achismo. Não quero correr o risco de interpretar pela minha ideia, pelo meu pensamento. Qual que é a forma mais coerente de fazer a interpretação correta? Ok. Primeiro, aqui tem duas perguntas distintas, né? A primeira pergunta é, partindo do ponto que a Escritura apresenta apenas um sentido e que nossa interpretação deve ser literal. Veja bem, temos que separar sentido de literal, porque figurado também tem sentido. Sim. Então, o problema aqui está na aplicação das regras. Agora, volto a citar aquela regra de hermenêutica que nós lembramos anteriormente, né? O risco que nós temos, nós não podemos interpretar um texto literal como figurado, nem um figurado como literal, porque aí nós vamos incorrer num erro, né? E o exemplo, os testemunhos de Jeová caem muito nesse erro, né? Eles pegam os textos lá que para tentar definir aquela ideia de Jesus ser um anjo, um ser criado menor que Deus, aquela coisa toda dele lá. Então, eles pegam os textos bíblicos, que em parte são figurados e transformam em literal, e outros literais eles fazem a interpretação figurada. Mas o sentido da palavra, diretamente, não vai mexer se é literal ou figurado, porque nós apenas vamos ter que aplicar as regras cabíveis a cada estilo literário, a fim de que a gente possa descobrir o sentido. Ótimo. Com relação a não cometer achismo, né, ou interpretar a Bíblia por ideia própria, aí vem alguns conselhos, alguns nós já citamos. Primeiro foi que nós antecipamos agora. Nós precisamos reconhecer a progressividade da revelação para não incorrer nesse erro, né? Imagine,
Um exemplo, vou citar um exemplo, né? Davi, quando peca lá com Betseba, nasce o filho, manda matar Urias o Eteu, Natã vai lá e dá a cajadada do pastor, né? Deu o sermão exortativo, né? E depois do sermão exortativo, Davi escreve 2 salmos, o 32 e o 51. E chega o momento em que ele faz: não retires de mim o teu espírito. Vai o indivíduo e aplica essa expressão para a igreja. É progressividade de revelação. Você precisa entender essa expressão dita por Davi, porque anteriormente ele não fala, ele só pede para Deus restituir a alegria da salvação dele, porque ele havia pecado e estava entristecido. Mas a gente vai para a questão dos ofícios, e é claro que aquela unção que eles recebiam simbolizava que aquele que havia sido vocacionado por Deus receberia o poder do Espírito Santo, que seria suficiente para ele executar a vocação dele de maneira plena. E Davi viu o que aconteceu com Saulo. Agora imagine, ele pisa na bola feio. Para que ele pudesse reinar com maestria, era necessário que o Espírito Santo capacitasse. Então ele pede: Deus, não tira de mim o Espírito. Mas não era por questão de salvação, porque ele não lidou com isso lá. Então, por não perceber a progressividade, você até citou anteriormente, a pessoa não falou um erro teológico. Ele citou um erro teológico porque ele falou ele no lugar errado. Então, nesse sentido aqui, a gente precisa reconhecer, quando estamos interpretando livros, o seu devido tempo e os devidos abismos, a fim de que a gente possa lidar com o texto com o significado, aí volta, que a palavra tinha para o tempo do autor. Segundo, está percebido da multiplicidade de gêneros literários. Então, nós temos, e eu volto a dizer, gente, infelizmente, nós sofremos com a questão de estrutura de disciplina. A tarefa mais importante que nós temos como pastores é ensinar, é pregar. E em 4 anos, muitas vezes, de ministério, nós passamos 2 meses só, ou 3 semestres ou 2, estudando como nos preparar para a tarefa mais importante do ministério. Então, o que é que nós temos que fazer depois? Temos que fazer curso à parte. Tem um monte de curso gratuito, e aí gratuito a gente tem problema, né? A gente prefere indicar, né? Mas tem muito curso bom aí que trabalha essas questões de interpretação de profecia, sem as loucuras dispensacionalistas, a interpretação do Apocalipse, a interpretação de parábolas. Para cada estilo literário que a Bíblia apresenta, existe curso de hermenêutica disponível pela internet que vai ajudar. Ou até, se você não quer pagar um curso, os próprios livros citados pelos professores na bibliografia, todos eles falam sobre isso. Às vezes eles nos perguntam: mas professor, por que é que o senhor não deu isso na sala de aula? Porque em alguns casos, por exemplo, vai trabalhar Apocalipse, o estilo literário apocalíptico, você precisa de um semestre para ensinar isso. Porque vai partir de estrutura, vai partir de símbolo, vai partir de um monte de coisas. Então, é difícil, mas nos próprios livros de hermenêutica tem um capítulo lá que ensina. Então, o tempo é o nosso inimigo. Nós trabalhamos o básico para que a pessoa possa já começar e começar bem, porque dá para começar bem, mas precisamos respeitar isso. Narrativa não se interpreta, gente. Não vá querer brigar para saber se foi demônio ou foi Samuel que subiu, porque o texto é uma narrativa. Não foi escrito. Veja bem, você pode até ter a curiosidade, mas não foi escrito. Qualquer coisa que qualquer pessoa dizer não vai poder ser refutada, porque não é o propósito do texto. Textos prescritivos, onde há ensinamento. Daí, os evangelhos são ímpar, né? Eu não coloquei na lista, não citei os evangelhos, porque o evangelho é um livro histórico, mas só que é um livro híbrido, né? Porque, já que ele fala do ministério de Jesus, vez por outra tem as parábolas para os sermões de Jesus, para os ensinamentos, e aí ele já se torna prescritivo. Aí você vai ter que interpretar, e aí por diante. O Evangelho de João, você tem 3 capítulos, que é um compêndio de teologia, né? 1, 2 e 3. A partir do 4, não. São os sinais que apontam para a realidade de que ele é filho de Deus
é o Filho de Deus que é divino como Deus é. Então, são experiências de Jesus que vão apontar para essa realidade. Então, capítulo 1, 2 e 3, eles são prescritivos ao extremo. Do 4 em diante, você já vai ter que interpretar de uma maneira diferente. Então, precisamos, se não queremos cair na armadilha do ideia própria, do achismo, eu sempre digo, olha, na interpretação bíblica, você não acha, não sente, não crê se você não tiver um texto bíblico alicerçado e explicado. Pronto. E aí vai. Temos que aprender os princípios de interpretação, temos que aprender, e não apenas aprender, mas aplicar, porque é comum o aluno aprender e depois não aplicar porque dá muito trabalho. Mas a gente, justamente para não cometer tantos erros assim. Então, temos que aprender e princípio aplicável a cada estilo, tá? Não pode aplicar agora os seus princípios, tanto que na hermenêutica tem princípios gerais. Eles são aplicáveis a todos os estilos. Mas depois nós temos gramaticais, temos filosóficos, temos históricos, temos... Por quê? Porque aqueles ali são os específicos para cada gênero literário. Então, eu tenho que aprender, tenho que ter um conhecimento básico das línguas. Isso é... hoje em dia, nós temos tantos recursos que você não precisa saber ler grego. E saber... Você precisa saber identificar, porque nós temos uma série de recursos aí que nos ajudam se nós só soubermos ler e entender o significado, que palavra é aquela que está sendo usada. Então, você vai lá, principalmente para os léxicos, né? Tem um programa que ele é gratuito, né? É o S mesmo, tracinho Word, né? Word. Ele é gratuito, você baixa na internet, ele tem uma infinidade de recursos, já está tudo prontinho lá. E, volto a dizer, os significados da palavra não vem via dicionário, né? Vem via léxico. No léxico, o autor se preocupou em pesquisar a palavra que ele tinha naquele tempo que ele foi usado naquele texto, não o significado geral, né? Então, nós precisamos ter um conhecimento básico, né, das línguas originais, para nós, especificamente, o conhecimento do grego, porque a doutrina da igreja está fundamentada de forma mais direta no Novo Testamento, ainda que as Escrituras sejam a palavra de Deus como um todo, desde Gênesis ao Apocalipse. Temos que entender que a tarefa da pregação é um trabalho que exige tempo e esforço. Sim. Não dá para... A gente usa sempre o termo miojo, né? Hoje eu estou mudando, né? Não dá para você, como pregador, estar o tempo todo dando leite desnatado para as ovelhas. Ela vai crescer. Então, você vai ter que dar uma comidinha mais grossa. Leitinho é para quem está lá na classezinha de discipulado, porque conheceu Jesus agora. Mas depois que ele comeu, chegou o tempo do leite parar, tem que dar a papinha, depois da papinha um arrozinho com feijão, até chegar no mocotó. Mas tem que mudar para que ele possa crescer, né? Porque para ser sustentado no crescimento, então, cada dia vai exigir que nós aprofundemos o conhecimento dele para que ele possa amadurecer, né? Então, pregar dá trabalho. Eu não sei se vocês já viram, né? Mas eu estava comentando com os alunos na segunda-feira que eu fico horrorizado quando eu chego na internet e está lá um monte de curso dizendo aqui você aprende a interpretar a Bíblia fácil. Eu fui para a última aula de hermenêutica agora do mestrado, né, de exegese, e eu saí de lá dizendo não prego mais no Antigo Testamento. Gente, eu tenho dó de tradutor do Antigo Testamento. Tá louco, a gente teve que trabalhar uns textos com hebraico lá, que eu digo, meu Deus do céu. Dá dó, porque eles têm tempo para entregar a tradução. Difícil que são as coisas, né? Então, no Antigo Testamento eu prego no Salmo. Salmo, tipo de salmo, estrutura, já tudo definido, então é uma beleza. Mas o que é o meu limite, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, é uma tarefa difícil. Não é nosso trabalho estar dando leitinho o tempo todo. Nosso trabalho é, à medida do tempo de caminhada, dar a comidinha que é propícia para a manutenção. E uma das coisas que a gente precisa entender, e eu citei, mas não dessa maneira nisso, é saber até onde a gente aprendeu hermenêutica. Quando eu dou o curso de hermenêutica aqui, quando eu termino o curso, os alunos recebem uma lista de textos bíblicos.
vocês vão começar a pregar. Então, vocês vão pregar nesses textos. Está vendo essa lista de textos aqui? Esses aqui. Então, esses aqui serão os primeiros sermões que vocês vão fazer. Por que motivo? Porque o que eles aprenderam até aquele momento só dá para eles interpretarem o limite, são aqueles textos. Aí o indivíduo vai e aparece, volta a lembrar, com a pitonisa de Endor e o Samuel lá. Meu filho, você não aprendeu para trabalhar esse texto ainda. Não aprendeu os princípios que vão te ajudar a entender que esse texto não é para ser interpretado. Mas não sei por que eles querem começar do difícil para o fácil. Então, você começa do fácil, mais ou menos, quando chegar ao difícil, você já está bem firmado, né? Então, a gente precisa saber que nem todo texto bíblico... Um exemplo que chocou a gente, né? A gente sempre diz, né, que o contexto é rei, né? Da interpretação. E por isso a gente orienta para que use o método histórico-gramatical. Certo. E quando a gente pega um texto que não tem contexto? No caso dos Salmos, a gente tem um monte, né? Então, a gente teve uma aula de exegese só nesses textos que não tem contexto. Aí se aplica outro método, que é o método canônico de interpretação, né? Sim. Você vai interpretar esse texto à luz do significado de palavras que foram ditas na mesma época, de textos que foram escritos no mesmo tempo, e aí você está fazendo a ligação para tentar compreender. Então, eu fiquei lá, foi que eu disse, que eu cheguei lá achando que eu ia abafar e parecia que eu nunca tinha ouvido sobre hermenêutica, né? Então, nesse sentido, a gente precisa saber ou entender o nosso limite. Então, você que vai começar na tarefa de interpretação, não se sinta pressionado a impressionar. A pregação simples do Evangelho, ela é poderosa para transformar. Amém. Então, à medida que a gente vai pregando, vai acrescentando conhecimento, as coisas vão se desenvolver naturalmente no futuro. Mas para quem está conversando, então, busque os textos mais claros, os textos que já têm divisões mais objetivas, que quando você lê o texto, você já diz, olha, aqui tem uma divisão, outra, esse texto aqui que eu vou. Então, transmite. A palavra de Deus, ela é poderosa em si. Do mesmo jeito que um sermão complicado pode alcançar a vida de alguém, a leitura de um folheto alcança. É a palavra de Deus que é o instrumento. Então, tente descobrir o seu limite e escolha textos que se apliquem a isso para que você não incorra o êxito de errar mais. Então, vou parar por aqui, por causa do tempo, mas a gente podia pontuar uma série de outras coisas, mas isso aqui já ajuda a gente. Eu, basicamente... Até a próxima pergunta, o senhor já respondeu um pouco sobre ela, que a próxima pergunta ela fala sobre como você se tornou. O ideal é buscar o significado do dicionário bíblico, né? Mas como saber se a interpretação do dicionário está correta, né? A pessoa que perguntou porque eu citei esse assunto dentro da aula, né? Mas o interessante é a pessoa pensar no dicionário, não o nosso dicionário em língua portuguesa, né? Até outra ferramenta que eu citei que é muito boa para você compreender o sentido original é a chave linguística, né? Sim. Porque dentro a chave linguística ela vai trazer já em ordem o texto, não todas as palavras no grego e não todos os significados, mas pelo menos você tem um trabalho mais específico para aquele versículo, para aquela palavra naquele contexto, ele já te ajuda a compreender um pouquinho melhor. Tem várias, né, chaves linguísticas que te ajudam. Outra coisa também é o Dicionário Internacional de Teologia, né, o DIT, né, famoso DIT, que quando ele pega uma palavra, ele destrincha e ele cita o uso dessa palavra em vários autores, né. Então é bem interessante que ele pega, por exemplo... Paulo falando sobre isso, mas Paulo falando sobre isso na carta aos Efésios, na carta aos Gálatas, enfim, cada carta, o uso que ele faz, o sentido que ele dá. Então, essas ferramentas, né, elas são essenciais para você conseguir compreender melhor. E quando você faz a leitura de vários textos em português, ou de várias traduções em português, e uma parece estar diferente da outra, contradizendo a outra, né? Aí sim você vai perceber
que pode ter sido até mesmo uma tradução tendenciosa, né? Porque em alguns momentos, quem está fazendo aquela tradução ali da Bíblia, ele pode ter optado por uma palavra específica pensando em uma ideia que ele também teve, ou algo que ele imagina ser a melhor interpretação daquele texto, né? É interessante a gente pensar que essa tradução ela precisa ser vista com cuidado, principalmente aquelas traduções mais livres, né? Aquelas traduções que até mesmo nem se coloca como mesmo uma Bíblia, né? Tem algumas que eu até digo para o pessoal, isso aqui não é uma Bíblia, isso aqui é uma paráfrase da Bíblia, alguma coisa nesse sentido, mas não é a Bíblia mesmo, não é. É o seguinte, essa questão de tradução, a gente tem duas linhas, né? Nós temos a tradução de equivalência formal, que puxa mais para a literalidade do texto, e temos a tradução de equivalência dinâmica, que puxa mais para o significado. E aí nós precisamos lidar com isso, porque o interessante para nós, na tradução, diretamente, não é a literalidade, é o significado. Por isso que a cada 10 anos tem que se fazer uma nova versão. Hoje não tem mais. No tempo que eu estudei, ainda havia. Você ia comprar uma Bíblia, tinha Bíblia, tradução tal. E aí comprava outra Bíblia, como a linguagem de hoje, era a versão. Então você distinguia a versão de tradução por equivalência formal e equivalência dinâmica. Só que, com o tempo, não tem como. Os tradutores vão carregar os pressupostos dele para o texto. Então, hoje em dia, é tudo versão. Não tem mais tradução de Bíblia. É versão tal, versão tal, né? Então, quando nós vamos traduzir um texto do original, o primeiro passo é que nós traduzimos ele na sua literalidade. Você fez exegese, sabe como é que é aquele processo. Depois nós vamos organizar esse texto, porque a estrutura do grego é diferente, as terminações que vão definir a posição e a função, não é a estrutura, né, da escrita, e nós organizamos esse texto na nossa gramática, né? Primeiro sujeito, depois verbo, depois predicativo, e vai. E aí a gente descobre que o texto não tem sentido nenhum. O que é que a gente vai fazer? A gente vai procurar aproximar esse texto, carregando o sentido dele para a nossa língua, para a nossa gramática. Vamos transpor do grego para o português. E, às vezes, a palavra que literalmente traduzia aquela expressão lá, ela não tem o significado para nós hoje que tinha para eles lá. Sim. O que normalmente se faz? Se procura uma palavra do momento que tem o significado. E aí, é por isso que, às vezes, você pega uma palavra que você diz, não, mas eu vi no dicionário que o significado dessa palavra é essa, mas o sentido que aquela palavra tinha lá naquela época não é o que a gente tem hoje. E aí você vai errar na interpretação, por quê? Porque se bota aquela palavra lá, você vai dar o sentido que tem hoje e não era o que ele queria transmitir. Então, na equivalência dinâmica, se faz esse ajuste, porque o nosso interesse na hora de pregar é pregar o significado que Deus queria transmitir. Só que, infelizmente, algumas Bíblias de equivalência dinâmica exageram. Ela vai para outro extremo, né? Exagera um pouco, e aí a gente vai ter que distinguir. Então, eu arrumei uma confusão algum tempo atrás, eu fui numa reunião da Sociedade Bíblica, né? E o cara que fez estava fazendo, gente, um discurso espetacular sobre a Bíblia, linguagem de hoje. Quando ele terminou a propaganda espetacular, eu disse, olha, o único problema é que a sua Bíblia não serve para a gente usar na pregação. Para quê, rapaz? O cara se estressou e me deu um xingão. Eu disse, como é que você tem uma Bíblia que foi traduzida por uma pessoa só, não teve revisão, e você quer empurrar na gente que é uma tradução fiel? Não, né? Aí vem a questão parafraseada, né? Ela é um ótimo folheto para você dar para um descrente. Eu até disse para ele na época, para mim é um folheto da Bíblia toda, porque ela tenta comunicar de maneira simples. Agora, na hora que a gente vai usar o texto para pregar, por causa do significado, aí ela tem que ser deixada de lado. Ela pode nos ajudar nas palavras difíceis, a gente dizer, olha, ele usou um significado aqui que é mais claro, mas é o problema. Então, essa questão é por causa do significado.
Lembre do abismo. Então, eu tinha uma palavra lá no passado que significava X. Aí, quando eu trago, descubro que essa palavra lá, X, hoje, não significa a mesma coisa que o X significava lá. Mas tem uma palavra hoje que eu uso que tem esse significado. Então, normalmente, eles trocam a palavra para manter a fidelidade do significado, porque é isso que interessa. Então, aí a gente vai ter... Na verdade, isso a gente não aprende no seminário. Tem que fazer pós, tem que ler livro de hermenêutica, mais especificamente livro de exegese, para poder, quando chegar numa situação como essa, não dá chilique, né? Porque quando eu cheguei aqui, tinha um irmãozinho que frequentava a igreja, ele usava a Bíblia corrigida, alguém ia lá na frente, lia atualizado, ele se levantava e ia embora xingando, porque não era a Bíblia que eles tinham lido. Então, para a gente não cair, né, assim. Mas, infelizmente, algumas versões que nós temos hoje, a exemplo de ti, eu digo para o pessoal, olha, não compre, não use para pregar, porque aí você vai cometer erro demais. Por causa do extremo do dinâmico. O dinâmico é bom nesse sentido. E, às vezes, tem que fazer isso mesmo. A palavra no grego tinha um significado, esse significado lá, a palavra usada, hoje não tem o mesmo significado, e a gente vai ter que trocar para preservar o caráter da inspiração. Sim. Aquilo que Deus queria comunicar. Mas, por não termos disponível isso no curso de bacharel, não tem. Sim. Então, ou a gente é autodidata, ou vai fazer o curso de pós-graduação na área de hermenêutica. Sim, até a última pergunta que eu iria fazer está relacionada aos desafios hermenêuticos para o pregador da Bíblia, e esse é um deles, né? Você utilizar a linguagem correta, né? A versão correta da Bíblia, né? Porque, não vou dizer assim correto, né? Mas a melhor versão, né, da Bíblia, porque quando você começa a utilizar versões que trazem até mesmo essas paráfrases, como eu estava falando, você pode até ter um problema, se gerar uma dificuldade naquele momento. Então, todos esses cuidados você precisa ter. Então, eu coloco um aqui, né? Um desafio é você utilizar a versão correta, ou a melhor versão, né, para transmitir essa mensagem. Mas quais outros desafios, professor, para finalizar e encerrar essa nossa conversa? Eu coloquei 2 aqui, né? Primeiro, infelizmente, eu só descobri isso depois de várias matérias de hermenêutica e exegese nos mestrados que eu entrei, né? Mas, primeiro, é reconhecer o seu limite de conhecimento na área de hermenêutica. Então, você que está começando a pregar hoje, não queira impressionar. Não pegue texto difícil. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não fique naquele questionamento, mas as pessoas já pregaram muito isso. Mas faça uma pesquisa, um assunto que já se pregou muito e saia perguntando para os membros da igreja, o que significa isso? Me fala sobre esse assunto aí. Você vai descobrir que depois de se falar 500 vezes, tem 105 sabe explicar e 95 ainda está voando. Então, um exemplo, Paulo vai dizer, eu nunca me canso de dizer as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Então, nós temos que repetir continuamente os ensinamentos das Escrituras. Eu preguei esse final de semana, eu digo, eu estou há 18 anos, vou fazer 18 anos aqui como pastor. E todo dezembro eu prego Atos 2:41. O passo 41 e 42, o passo a passo do crescimento espiritual. Você persevera na doutrina, então você lê a Bíblia, estuda a Bíblia e prega a Bíblia. Você tem comunhão com os crentes no culto público, mas também tem comunhão com os crentes na vida comum. Você anda junto com o povo de Deus. Não vai andar com quem é do capeta. E você vai usufruir do relacionamento que Cristo conquistou para você com Deus. Então, você ouve ele falando com você através da Bíblia, você fala com ele através da oração. Sem necessariamente você estar pedindo alguma coisa. Então, se você consegue manter a sua vida centralizada nesse ritmo, e não negociar ele, gente, vai ser uma beleza o seu crescimento espiritual. Então, é a mesma coisa. Quanto mais a gente fala, mais claro se torna, mais profundo se torna, mais fixo se torna. Então, não se preocupe em impressionar. Agora que eu sou bacharel em teologia, agora que eu sou um teólogo, eu vou subir lá
como um veio aqui em Criciúma, né? Porque agora eu posso falar com os doutores de tete a tete. Ele fez aquele curso de pastor, né? Você sai de nada para doutor em 9 meses. 9 meses. E aí ele respeitando os doutores de teologia, porque agora ele tinha um diploma de teologia e tal. Eu digo, não acredito que ele está pagando esse bico na frente de uma igreja bem grande. Então, para os meus alunos, já desde o tempo do Betel, quem entra no primeiro ano, eu disse, se você chegar no 4º ano, achando que sabe alguma coisa, se matricule de novo no primeiro, porque você não aprendeu o que é essencial, né? Então, ninguém vai chegar ao topo de dizer, olha, agora eu já cheguei ao conhecimento. Então, a gente tem que carregar as sandalinhas de humildade, tem que aprender a andar descalço muito, né? Porque o conhecimento vai ajudar a gente a ajudar outros, mas nunca será o suficiente. A gente tem um livro, se usar aquela expressão da música, né, cuja as águas jamais vão cessar de correr. Não vai, por mais que você tire água de lá e dê para o povo, sempre vai ter água corrente para você dar. Então, mas entenda que o que você aprendeu até agora não é suficiente para você dizer que vai interpretar tudo. Então, comece com os textos fáceis, né? Com os textos mais básicos assim, e isso vai ajudar. E o segundo defina qual é o seu método de interpretação. O que eu noto muitas vezes é que a pessoa passa pelo seminário. Um exemplo, nós tivemos uma discussão, alguns anos atrás, lá, numa das reuniões dos seminários batistas nacionais lá em Brasília. Eu estive lá, foi uma reunião dos reitores, né? Como a gente estava querendo fundar o seminário aqui, eu fui lá. E estava se definindo se tirava da grade do bacharel grego e hebraico. Por que motivo? Porque é estatística, menos de 1% das pessoas que concluem bacharel em teologia usam grego e hebraico nas suas pregações. Não é tão grande, mas o mesmo princípio se aplica aos métodos que a gente ensinou para eles. Então, você precisa definir. Um exemplo, eu uso método histórico gramatical. Eu prego sermão temático só em conferência, em aniversário da igreja, porque me deram um tema. Mas eu me esforço a fazer exposição bíblica. Então, qualquer pessoa que me ouvir pregar, vai ouvir uma exposição de um texto. E se alguém perguntar qual é o método que o senhor usou para interpretar esse texto, o método gramático histórico. Eu fui lá, pesquisei o contexto do livro, vi quem foi o autor, qual era a circunstância, qual era tudo. Fui para a gramática, peguei as palavras principais, descobri qual é o sentido, fui para o verbo, vi a forma, tempo, modo e voz, para entender qual é a ação que ele dá, e construí o texto. Então, defina, você que vai começar a pregar, defina o seu método e use os comentários como referência, não como ponto de partida. Se tem um método, você faz sua pesquisa, organiza seu sermão, e aí os comentários vão servir para engrossar ou engordar o boi, né? Mas eu acho que uma das coisas mais importantes hoje é você definir um método, qual é o seu método de interpretação, e não é de cabeça, não. Você aprendeu na aula de hermenêutica. E aplique ele ao texto. E se tiver vontade de correr, mande a preguiça correr, mas fique. Volta a lembrar, pregar não é difícil, fazer um sermão não é difícil, agora dá trabalho. É verdade. Né? Eu, com meus alunos, o tempo todo repito uma expressão que eu via muito no técnico Muricy Ramalho, quando ele estava dando entrevista, né? Eu sabia que ele era mal-humorado, né? Aí o cara perguntava, ô Muricy, me diga uma coisa, qual é a sua estratégia de jogo para o jogo de hoje, né? E ele olhava, que estratégia? O negócio aqui é trabalho, meu irmão. Então, depois de dar os princípios, eu digo para os alunos, olha, não é vida fácil, não. Você já sabe como é que estrutura, já aprendeu homilética, já sabe como é que começa, já sabe quais as ferramentas que vão lhe ajudar, só tem que saber que dá trabalho, mas vale a pena. Amém, verdade. Quem lhe ouvir vai crescer, você vai crescer. E quanto mais você se esforçar, você vai crescer cada vez mais, seu conhecimento vai aumentar. Aí sim, lá na frente, vai chegar a hora de falar sobre a pitonisa,
sobre essas coisas, sobre que você simplesmente vai dizer que não tem coisa sobre os espíritos em prisão lá, entendeu? Sobre a profecia de Enoque. Então, lá na frente vai chegar a época de falar sobre isso, mas fale do Evangelho, fale de Cristo, do perdão, da salvação, da vida eterna. Tem muita coisa para pregar, a parte dessas coisas complicadas que são importantíssimas e que são a base de sustentação da fé da igreja. Então, amém. Primeiro, entenda seu limite, comece pregando fácil e defina qual é seu método e aplique ele ao texto. Porque aí você vai estar seguro naquilo que você vai estar dizendo. Para mim, é as duas coisas assim que são importantes assim para um pregador, para que ele não deslize tanto. E não espere aplauso. Terminou o sermão, ore e corra para fazer o próximo. Amém, pastor. Que bom, que bom. É muito bom realmente a gente ter esse momento. O pastor Renildo traz muito ensinamento para nós, é uma alegria ter esse conhecimento sendo compartilhado e realmente que Deus continue te abençoando, te iluminando, te dando essa graça e essa sabedoria. Muito obrigado, pastor Renildo, pela sua participação. Fez a diferença no final dessa disciplina e, com certeza, os alunos vão ser muito edificados. Amém, pastor? Amém. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né, de tentar, de alguma maneira, cooperar, principalmente porque a maior parte do nosso trabalho, né, até hoje, a gente saiu do Betel, mas fundamos, né, o seminário aqui por 6 anos, né, formamos ainda 6 turmas. Hoje eu tenho uma sala na segunda-feira, né, toda segunda-feira à noite, eu acho que você vê nós temos um grupo que se reúne há 2 anos, né, passamos por pregação bíblica o ano passado, esse ano fomos para a sistemática, ano que vem é escatologia e exposição do livro de Apocalipse. Então, temos um grupo de pastores batistas e não batistas que toda segunda-feira se reúnem das 7h30 às 9h30, mas é aberto para todo mundo, né, que queira participar, é pelo Zoom e pelo Facebook. Então, a gente tenta, de alguma maneira, fazer aquilo que Paulo disse para Timóteo, né? O que você aprendeu de mim, você instrua a outros e peça para os outros instruir a outros. Então, nesse sentido, até hoje a gente não abriu mão dessa veia, né? Tanto que, eu não sei se está aparecendo na imagem, mas tem um quadro de vidro aqui, né, que é justamente, eu até brinco, né, quando eu dou alguma aula, o pessoal diz, ele usa o quadro, eu ainda sou professor raiz, sabe? Atrás que eu uso para explicar as coisas, ainda faço, tu não é do meu tempo, né? Mas quando eu acabava a aula no Betel, aquele quadro não tinha espaço mais para escrever nada, era um quebra-cabeça que os alunos depois olhavam e não sabiam para onde é que ia, né? Tanta coisa escrita. Então, mas é isso, o que a gente até partir para agora, né, o que a gente puder cooperar para compartilhar aquilo que a gente tem aprendido, então a gente vai abraçar toda oportunidade assim. Mas Deus abençoe vocês estão no primeiro, quando chegar ao 4 não é o fim. Não é aquela história, né? Que hoje em dia não é tanto, mas antigamente o cara terminava o 2º grau e disse, terminei meus estudos. Eu nem começou. Mas não é assim. Então, você sempre tem que estudar, porque, volto a lembrar, as Escrituras são um rio de águas que não secam. Por mais que você tire o balde, mais vai ter água para tirar. Por mais que você dê água para o povo beber, mais vai ter água para beber. Para tirar e dar de novo. Então, nunca vai se esgotar. Para que a gente possa usufruir desse benefício, aí sim, o estudo da hermenêutica, dos métodos, da exegese, tudo mais são imprescindíveis para a edificação do povo de Deus. Então, Deus abençoe, que vocês perseverem até terminar o curso, né? Que não seja aquela turma de 40 que termina com 11. Eu acho que a mim terminou com 12. Mas era 44, eu acho, no início era 48. Então, que vocês batam o pé e digam, daqui não sai, daqui ninguém me tira, só quando eu tiver com o canudo na mão. Amém, que bênção. É isso aí, pastor. Um abraço, então, todo o pessoal aí que nos assistiu. Deus abençoe vocês, que Deus continue dando graça e sabedoria a todos. Grande abraço. Deus abençoe e até a próxima, se Deus permitir.